Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Vamos falar hoje sobre fixismo, uma das primeiras ideias sobre evolução. É os primórdios lá da evolução, que a gente começou a falar sobre a unidade de evolução, certo? A gente falou lá na aula anterior sobre como surgem as espécies ou porque a gente tem uma diversidade de espécies muito grande. Então, a primeira ideia que se tinha no início dos estudos sobre evolução não era nem sobre os estudos de evolução. A partir disso é que surgiram os estudos de evolução. É a ideia do fixismo, certo? O que seria esse fixismo? A ideia de que as espécies elas eram imutáveis. Ou seja, elas foram criadas daquela forma e permaneciam daquele jeito. As espécies elas não mudavam de forma ao longo do tempo. Certo? Então vamos entender aí sobre essa teoria. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre evolução. Então, como explicar a existência de tantos seres vivos diferentes? É isso que a gente vai tentar explicar e tentar entender ao longo da nossa unidade 2. Então, a evolução, aqui na nossa aula, conforme eu falei na aula anterior, na nossa disciplina de ciências, ela é apresentada do ponto de vista científico. Entendam isso. A gente está falando de ciência. Então a evolução aqui apresentada, ela é o quê? É uma teoria unificadora da biologia. Ela entrelaça vários pontos da biologia. Ela responde várias questões da biologia. Por exemplo, a questão da diversidade de seres vivos, como surgem as espécies, como são formadas novas espécies, é respondida pela evolução. Por isso é uma teoria unificadora. E a teoria é algo criado dentro de uma ciência, dentro de uma área. A teoria é criada para explicar coisas da natureza. Uma delas é a teoria da evolução, ou teorias que existem dentro da evolução, que é uma sub-área da biologia. Espero que entendam isso. Então, lembrem-se que existem a teoria, elas são criadas com base em evidências, com base em observações, com base em estudos. E essa teoria, ela pode ser contestada ao longo do tempo. Por quê? Porque na ciência tudo pode ser contestado. Ou seja, é criada uma teoria com base em evidências, com base em estudos, com base em observações, mas aquilo ali era real para aquele período que foi estudado. Com o passar dos anos, os cientistas eles podem ver que as coisas estão mudando e aí eles começam a questionar aquela teoria. E aí, com base nesses questionamentos dessas teorias, novas teorias vão sendo surgidas. Então é isso que a gente vai acompanhar dentro dessa unidade. As teorias que foram surgindo ao longo do tempo sobre a evolução, até chegar na que a gente tem hoje, atualmente, na teoria atual da evolução, que é a teoria da seleção natural associada com a genética, que é o que a gente chama de neodarwinismo ou novo darwinismo, certo? Então, o que a gente tem que entender sobre a evolução é que a evolução biológica dos seres vivos ela é um processo gradual e lento, ou seja, não acontece da noite para o dia. Aconteceu hoje, amanhã já tem outras novas espécies ali. Então, devido a isso, a essa evolução ser um processo gradual e lento, a gente não consegue observar a evolução. Não tem como eu observar um ser vivo evoluindo, porque ela acontece há muitos anos. É para acontecer a evolução de uma determinada espécie ou a formação de uma nova espécie. Esse processo ele é lento, ele demora milhares de anos para acontecer. E devido a isso é que a teoria da evolução ela não foi aceita no início pela sociedade. Porque ninguém acreditava numa coisa que acontecia. O que eles acreditavam? Eles acreditavam na teoria do fixismo. Mas como na ciência tudo pode ser contestado, a teoria do fixismo ela foi contestada e ela foi derrubada, passando a ter então uma nova ideia que é a do transformismo. Então hoje a gente vai falar só sobre o fixismo. Vamos entender então? Então antes eu vou colocar essa imagem para vocês aqui. E eu acredito que muitos de vocês já viram essa imagem. E o que a maioria dos alunos pensa é que, meu Deus, o ser humano, um macaco se transformou em ser humano. E a pergunta mais absurda que a gente ouve ainda sobre evolução é por que os macacos de hoje não se transformam em ser humano?
Gente, quando a gente observa essa imagem, o que, que vocês têm que entender? Que a gente não está falando que essa espécie aqui, ó, se transformou nessa aqui. Não. A gente está falando aqui, mostrando aqui uma linhagem de espécies que saiu daqui até chegar aqui. Então, isso aqui, ó, são diferentes espécies. Ou seja, eu tenho linhagens de espécies que foram evoluindo até chegar ao Homo sapiens atual. Macaco é macaco, homem é homem. E entre o macaco e o homem eu tenho diferentes espécies que foram evoluindo, que foram sendo transformadas. Por isso o transformismo veio depois. Foram se transformando ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, até chegar na espécie atual. Quando mostrar essa imagem para vocês e vocês observarem, nunca, em hipótese alguma, digam que um macaco ele se transformou em ser humano ao longo da evolução. Isso não aconteceu. Foi o que? Uma evolução gradual. Por isso que eu tenho aqui, ó, diferentes gradientes, diferentes espécies, até chegar ao ser humano atual, certo? Vamos falar sobre isso novamente, mas eu coloquei aqui para vocês entenderem essa questão da transformação que acontece. Porque o que se acreditava era no fixismo, ou seja, acreditava que várias espécies tinham sido criadas e eram aquilo ali. A espécie não mudava, ela era imutável. Mas a gente viu ao longo do tempo com a evolução que não, que as espécies elas se transformam. Por isso eu tenho aqui, ó, uma transformação, certo? Ao longo do tempo. Então o homem é o homem, o macaco é o macaco. Tem o macaco hoje? Tenho. Tem o homem hoje? Tenho. São duas espécies diferentes? São. Certo? Compartilham material genético? Sim, compartilham. Assim como compartilha com várias outras espécies também. Certo? Então, é isso que acontece, é o transformismo. Mas, antes disso, a ideia era o quê? De que as espécies elas eram imutáveis. Ah, professor, então por que eu não tenho mais essas espécies aqui, essas três do meio aqui? Por causa da extinção de espécies. A seleção natural, ela seleciona quem vai ficar no ambiente. Isso a gente vai ver mais na frente. E aí o que acontece? Aquelas espécies elas não são adaptadas ao ambiente, elas não sobrevivem. E elas acabam sendo extintas. Certo? Mas vamos voltar aqui para o fixismo, depois a gente vai voltar com essa imagem, a gente vai voltar com essas ideias novamente de transformismo. Basicamente, nossa próxima aula é sobre transformismo. Então, o fixismo. Então, os primeiros seres vivos, eles eram unicelulares, eles habitavam os ecossistemas aquáticos, ou seja, a água, seja ela marinha, seja ela água doce. Então, os seres vivos, eles eram unicelulares, formados por uma única célula. Acredito que vocês lembrem disso. E atualmente nós temos o que? Nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos algas, nós temos planta, protozoário, animal. Então a gente tem uma infinidade de seres vivos, uma diversidade de seres vivos muito grande, uma diversidade de espécies muito grandes. Então, se lá no início eu tinha somente seres unicelulares e hoje eu tenho essa diversidade muito grande, esse espaço-tempo aqui, ó, aconteceu muita coisa. E o que aconteceu? O que aconteceu com esses seres unicelulares? Então, a ideia do fixismo, na antiguidade, ela era defendida que as espécies elas eram fixas e imutáveis. Ou seja, as espécies elas foram criadas por uma entidade superior de forma como se apresentavam. Ou seja, uma entidade superior, na ideia do fixismo, essa entidade superior ela criava a espécie daquela forma ali dela. Por exemplo, criava uma planta com aquela forma, criava um animal com aquela forma, criava um fungo com aquela forma, e elas eram fixas daquele jeito ali, elas não iam mudar, elas eram imutáveis. A espécie ela era criada por essa entidade superior da forma que ela era, e ela não ia mudar ao longo do tempo, ela não ia ser transformada, ela era imutável, ela não sofria mudança de forma. Um dos pensadores que apoiavam essa teoria, pesquisador dessa área, era Aristóteles, que viveu ali de 384 a 322 a.C., ou seja, na antiguidade mesmo. Então era um filósofo grego que estava praticamente em todas as áreas, se você procurar matemática, ciência, medicina, fisiologia, tudo Aristóteles vai estar lá.
Então ele era um grande pesquisador da natureza e era defensor desse princípio do fixismo, certo? Que as espécies elas eram fixas e imutáveis. Mas o que acontece? As espécies, os pesquisadores ao longo do tempo eles foram observando, mas as espécies elas não são, elas são mutáveis, elas mudam ao longo do tempo. Você vê que você tem ali uma planta daquela cor, o tempo vai passando, aparecem folhas de outras cores, ela começa a mudar a morfologia da folha, ela começa a mudar a morfologia da raiz, ela começa a mudar a cor dos frutos, a qualidade dos frutos, começa a mudar as flores. E isso é o que? Transformação. Isso ao longo do tempo vai acontecendo, certo? Então essas observações de transformação, eles perceberam o quê? Que as espécies não eram fixas não. E que elas eram mutáveis, sim, elas não eram imutáveis não. Então o que aconteceu? Eles começaram com uma nova ideia, que era a ideia de quê? De transformação, de transformismo. Que as espécies elas se transformavam ao longo do tempo, certo? Então é por isso que eu tinha no início somente seres unicelulares. E esses seres eles foram se transformando ao longo do tempo e hoje nós temos essa diversidade de espécies, devido que ao transformismo, à transformação. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Hoje a gente vai ficar com a ideia do fixismo, que as espécies na antiguidade eram defendidas, eram criadas por uma entidade superior na forma como se apresentavam e eram fixas e imutáveis essas formas dessas espécies. Certo? Tenham todos um bom descanso. Até a nossa próxima aula.